Mais uma vez estou aqui, dessa vez para trazer um tema chamado Na Hora da Crise. Tudo que eu preparei hoje à noite foi baseado no livro Religião dos Espíritos, do Emmanuel, né? Psicografia de Chico Xavier, e é praticamente todo o capítulo que a gente vai trazer hoje à noite. É claro, existem alguns acréscimos de outros autores espíritas, mas é basicamente as palavras de Emmanuel, tá? Como a gente viu no texto inicial, naquela mensagem inicial, paciência antes da crise. Normalmente, nós somos afetados pela nossa vida tumultuada, a vida tumultuada que nós temos hoje em dia. Né? Toda essa vida acelerada que nós temos nos leva muitas vezes a conflitos internos, nos levam muitas vezes a desenvolver quadros depressivos, quadros até psicóticos. Toda essa informação externa não tem feito muito bem para a gente, né? E Joana de Ângeles, como também estava no texto, ela coloca assim: se te sentes provocado por insultos que te dirigem, atua com serenidade e segue adiante. Se erraste em alguma situação que te surpreendeu, retorna ao ponto inicial e corrige o equívoco. Se te sentes injustiçado, reexamina o motivo e disputa a honra de não desanimar. E se a agressão de alguma forma te ofende, guarda a calma e a verás desmoronar-se. A convivência com as criaturas é o grande desafio da evolução, porque resulta, de um lado, na situação moral deles e, de outro, do seu estado emocional. Então, o que Joana quis dizer aqui? Normalmente nós sabemos que nós precisamos manter a calma, ter paciência nos momentos de crise. Mas não é fácil, porque isso não depende unicamente da gente. Isso depende muito da evolução moral das pessoas que nos rodeiam, dos nossos parentes, dos nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas. Então, isso não é muito simples de alcançar. Claro que toda a reação, né, porque você sofre uma ação, a reação depende de você. Mas isso, como a Joana está colocando aqui, não é muito simples. E quando nós sofremos essa ofensiva, né, dessas situações que podem nos colocar em crise, dentro de nós temos uma briga, que é como se fosse um conflito. Tanto que Emmanuel, logo no início, no primeiro parágrafo desse capítulo, né, na hora da crise, ele coloca assim: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas no teu íntimo, perceberás distintamente o conflito. Que conflito é esse? É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação. É a sombra e a luz. A dívida e a esperança. É o que foi e o que há de ser. É aquele homem velho dentro de você e aquele homem novo querendo correr para a sua libertação, para se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um ser melhor, mais evoluído. Então, é justamente nesse momento que começam a falar duas vozes dentro de você muito fortes: o mundo e o Cristo. Dentro de você, se você, como diz Emmanuel, se você silenciar, você vai perceber essas duas correntes, né? Essas duas forças dentro de você. E aí, o mundo te diz: acomoda-te como puderes. E o Cristo pede: levanta-te e anda. Normalmente, nossa sociedade, as convenções sociais, elas exaltam aquelas pessoas que conseguem se realizar, né, ter prazer em ficar tranquilas, em ficar acomodadas. Né? Então, ela tem como meta
que as pessoas que estão acomodadas, sentindo prazer, têm como meta de vida. As pessoas ficam tranquilas, onde as outras executam todo o trabalho para elas, e a sociedade meio que fala assim, nossa, essa é uma pessoa realizada, como uma meta. Mas isso é uma convenção social, isso não é uma realidade espiritual. Buscar não se acomodar, confortando-se no momento, desenvolver os valores que auxiliam a respeitar o equilíbrio das forças que brigam dentro de você, contribui para a sua preservação, constitui os desafios que lhe dizem respeito a enfrentar e realizar. Essas são palavras da Joana de Ângeles. O que ela quer dizer com isso? Por mais que as convenções sociais, por mais que a sociedade, ela valorize e tenha como meta que essas pessoas que praticamente não fazem nada, se têm prazer, sejam exaltadas, Joana fala assim, o Cristo falou para você levantar e andar. Por quê? Porque cabe a você enfrentar a crise com trabalho. Cabe a você enfrentar a crise entendendo o que está acontecendo, enfrentando esse momento, e não simplesmente se acomodando. Mas o mundo ainda diz, faze o que desejas. E o Cristo pede, não peques mais. O apóstolo Pedro, ele diz em uma citação no Evangelho, acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E complementando isso que Pedro falou, Hamed nos fala, a sabedoria perfeita, Deus, não nos cobra nem nos pune, quer apenas que aprendamos a amar. Ela nos exercita, ela nos habilita, ela nos instrui para o amor. Para crescer, não precisamos fazer culto ao sofrimento, mas ficar atento às crenças e comportamentos com valores que nos trazem alegria e bem-estar. Essa imagem, essa figura, é bem conhecida. É naquele momento em que Cristo estava na cidade e trouxeram uma mulher. E eles falaram assim, Senhor, essa mulher foi pega em adultério. A lei judaica manda apedrejá-la até a morte. E aí eles deixam na mão de Jesus o que nós devemos fazer. Se a lei está falando para que a gente apedreje essa mulher até a morte. Então eles deixam na mão de Jesus essa decisão. E Jesus, como Espírito de luz, ele simplesmente fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver errado nessa vida, atire a primeira pedra. Todos eles tiveram que baixar as pedras e sair daquele local, sem jogar uma pedra na mulher. Após isso, Jesus conversa com ela e fala, não peques mais, vá e não peques mais. O que ele está querendo dizer com isso? As nossas escolhas até aqui foi exatamente aquilo que nós desejamos. Exatamente aquilo que nós queríamos dentro de nós. Aquela parte do mundo que quer dentro de nós. Fizemos o que nós desejamos. Mas Cristo nos pede, não peques mais, não siga mais por esse caminho. Siga por um caminho em que vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, que vai te trazer bem-estar. Porque o outro caminho, o caminho que tu estava seguindo, é o caminho da infelicidade e do desgosto. Então é isso que Jesus, ele nos pede dentro de nós no momento de conflito. E ainda diz o mundo, destrói os opositores. Pede o Cristo, ama a teus inimigos. Os conflitos e os opositores dentro de nós são reflexos do nosso comportamento íntimo. Em nossa consciência travamos verdadeira batalha, onde ainda estamos presos nas amarras do nosso orgulho e do nosso egoísmo. No mesmo ambiente, nós ainda guardamos as essências de sentimentos bons. O que isso quer dizer? Em muitas empresas, nós vemos colegas
em verdadeiras batalhas. Nós vemos esses colegas como verdadeiros opositores ou inimigos. Para que nós possamos crescer, nós temos que derrotá-los, nós temos que vencê-los, nós temos que travar essa batalha e praticamente destruí-los. Nós vemos dessa maneira. Eu trabalhei em algumas empresas e eu vi as pessoas se comportarem dessa maneira, e eu também me comportava. Mas, quando a gente lembra que Cristo pede para que nós amemos os nossos inimigos, é justamente para que nós deixemos para trás essa guerra que há dentro de nós, do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que são amarras que nos prendem onde nós estamos, para que nós estejamos libertos disso. Para que no momento da crise, nós não tenhamos que lutar contra essas amarras novamente. É nesse momento em que o Cristo nos pede para amar os nossos inimigos, é que nós temos que deixar essas amarras do orgulho e do egoísmo. E o mundo ainda diz, renega os que te incomodem. E o Cristo pede, ao que te rogue 1000 passos, caminha com ele 2000. Tem uma passagem em Mateus que ele fala o seguinte: deixai-os, são cegos conduzindo os cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo em um buraco. São palavras fortes para um apóstolo. Mas a gente percebe a alegoria que ele quer dizer nessas palavras. Ele não está falando isso para que 2 cegos sofram, ou nada desse tipo. A gente percebe que ele está querendo falar de uma coisa muito mais profunda. Os cegos, nessa passagem, seriam aquelas pessoas que não conseguem enxergar, que não conseguem lidar com as situações da alma, com as situações do espírito, com as situações de dentro de si. E quando essa pessoa não consegue lidar e começa a conduzir outros ao redor, é como se fossem 2 cegos, um conduzindo o outro, estão fadados a encontrar um buraco pelo caminho, tropeçarem e caírem. Isso vai causar uma dor, isso vai causar um incômodo para essas pessoas. E Mateus nos fala nesse momento que deixa essas pessoas, elas não estão prontas para receberem essa ajuda, porque eles estão cegos e não querem enxergar. Hamed, ele nos fala o seguinte sobre essa questão de ajudar, de auxílio. A única forma que temos para auxiliar alguém de modo efetivo e apropriado é mantermos equilíbrio no ato da ajuda, ou seja, uma estabilidade mental, emocional e espiritual. Como assim? Auxiliar não é só ir lá e falar assim, olha, eu vim aqui te ajudar e colocar a mão na massa? Não. Hamed nos fala que a gente precisa de um equilíbrio mental, emocional e espiritual. Por quê? Porque a cegueira íntima, aquela cegueira que está em nós, não nos permite ver com clareza os limites da verdadeira ajuda. Muitas vezes invadimos a individualidade alheia, impedindo que as criaturas façam suas próprias escolhas, esquecidos de que a decisão delas, diante das dificuldades, é proporcional ao seu grau de compreensão. Quantas vezes nós não vamos auxiliar alguém, dar uma dica a alguém, um conforto a alguém, e nós falamos assim, não, você está fazendo tudo errado, eu faria dessa maneira. Quantas vezes nós simplesmente ignoramos o fato da outra personalidade, da individualidade da outra pessoa, e nos colocamos. Muitas vezes, se nós pudéssemos, e muitas vezes na família a gente faz isso, a gente fala, senta aqui que eu vou lá resolver. Cristo não falou para a gente, aos que te roguem 1000 passos, caminha com ele 2000. Ele não falou, caminhe por ele. Ele não falou isso, ele não falou para que a gente deixasse essa pessoa parada e, eu vou caminhar os 2000 passos, vou pegar o que você precisa e vou trazer para você. É justamente o contrário. Não é essa a verdadeira ajuda. Nas práticas do bem comum, o mais importante não é curar, e sim ensinar o doente a conviver com a enfermidade até a sua autocura. Nos seus problemas pessoais, na sua intimidade, nós temos
algumas manifestações dessas enfermidades, dessas doenças. Essas manifestações, é ali que Jesus pediu para que nós auxiliássemos. Mas muitas vezes, nós queremos dar um paliativo para aquela manifestação do problema, né, que essa pessoa está passando, mas ela não consegue atingir a origem dela. Curar é muito bom. E claro, no momento vai passar a dor, vai aliviar. Mas aquela enfermidade que está lá dentro dela, lá enraizada na sua personalidade, não foi tratada. E é por isso que Jesus fala assim, para que caminhemos com Ele, para que nós estejamos ao lado dEle, para que Ele consiga desenvolver, através do nosso auxílio, que Ele consiga desenvolver, através do nosso auxílio, as ferramentas, os remédios, para a autocura, para lá dentro do ser, lá dentro da sua individualidade, conseguir tratar essa manifestação de uma enfermidade da alma. Diz o mundo: apega-te à posse e pede o Cristo. Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. No livro Sendas Luminosas, da Joana de Ângeles, né, o médium Divaldo Franco, ela estava contando sobre que ela acha estranho algumas pessoas, alguns de nós, que nós ficamos chocados quando uma pessoa que pratica muito bem, sabe aqueles heróis que praticam bem, Madre Teresa, Nelson Mandela, esses ícones que nós temos como grandes arautos do bem, ela falou que ela acha estranho quando nós ficamos chocados que eles sofram qualquer tipo de agressividade, que eles passem por problemas, que eles passem por dificuldades. Muitas vezes nós ficamos chocados. Nelson Mandela ficou preso 27 anos por querer a liberdade, a igualdade entre o povo dele, o povo da África. Então, nós ficamos chocados com isso. E ela falou assim, poxa, isso fica até estranho. Por quê? Porque nós acreditamos que essas pessoas, elas deveriam ser protegidas por uma aura, um campo de força, que impedisse todo o mal de chegar até elas. Isso não acontece. Muitas vezes, o presente que é dado a essas pessoas por praticar o bem, é justamente essa situação que eles se encontram. Quantas vezes Madre Teresa não foi ameaçada pelas tribos da região, dos doentes que ela cuidava? Então, assim, essas pessoas, elas não estão livres disso. Nenhum de nós está. Isso vai acontecer. O exemplo máximo disso é Jesus. Jesus praticou o bem e ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Enquanto outros reis, imperadores, dirigentes, senadores, eles usavam uma coroa de ouro com pedras preciosas, né, carregada de muito valor. E Cristo, na sua simplicidade, né, no último momento, pediu para que perdoassem aqueles homens. Então, nós percebemos aqui a leveza dessa coroa de espinhos, dessa coroa de sofrimentos que ele passou. Enquanto essa coroa de ouro, essa coroa de pedras preciosas, essa coroa de grande riqueza, muitas vezes é carregada e muitas vezes tem que ser tirada da cabeça dos reis por causa do seu peso. A gente chama de peso de consciência, mas é justamente tudo que ele passou, tudo aquilo que ele fez para ter aquela coroa na cabeça e muitas vezes manter aquela coroa na cabeça. Muitas vezes, continuar fazendo as mesmas coisas, continuar articulando, continuar maltratando as pessoas, isso muitas vezes acontece. Enquanto a leveza da coroa de espinho de Cristo nos mostra que ao que te rogue a túnica, cede também a capa.
Então cede tudo aquilo que você tem, como Jesus fez, como Jesus exemplificou na vida dele. E ainda o mundo diz, fere a quem te fere, e pede o Cristo, perdoa sempre. No caso do Nelson Mandela, ele ficou, como eu disse, 27 anos preso, justamente por buscar a liberdade, buscar a igualdade para o seu povo. Quando ele saiu da prisão, um repórter chegou e conversou com ele, e perguntou se ele tinha raiva das pessoas que manteram ele no cárcere, se ele gostaria de se vingar. E Nelson Mandela respondeu, não, desculpa, eu vou pegar exatamente as palavras dele. Não, de forma alguma. Eu queria ultrapassar aqueles muros e ficar livre. Se a raiva permanecesse em mim, eu não estaria livre, mas sim escravizado por um sentimento mau, por esse sentimento de raiva. Ele não queria ficar escravizado por esse sentimento. Ele não queria alimentar esse sentimento de ódio e de vingança, porque ele não estaria livre. E é nesse contexto, né, dessa forma que pede o Cristo, perdoa sempre. Muitas vezes, nós temos uma visão errada do que é o perdão, né? E essa visão errada, às vezes, nos limita a perdoar. Quer ver um exemplo? Muitas vezes nós achamos que perdoar, né, perdoar uma outra pessoa, perdoar uma ofensa, é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de que eu estou deixando que a outra pessoa faça o que ela quiser comigo, simplesmente porque eu perdoei. E é justamente isso que não é a prática do perdão. A prática do perdão não é ser conivente, é ser consciente do que está acontecendo à sua volta. Tá? E é nesse contexto onde o mundo diz para que a gente fere a quem te fere, para que a gente revide aquela ofensa que nós sofremos, onde o Cristo fala assim, perdoa, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza, e pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Todos nós sabemos que nós estamos num planeta que tem mudado constantemente, né? Os cientistas ultimamente descobriram todas as transformações que a Terra passou até chegar aqui, até conseguir comportar a existência de vida complexa, nós, aqui na Terra. Ela foi uma rocha inabitada, uma rocha quente, e passou por todas as transformações até chegar nesse planeta cheio de vida, onde a vida está em todos os ambientes, em todos os cantos desse planeta. E, da mesma forma, nós também evoluímos moralmente. No Espiritismo, principalmente, nós vemos, né, nós entendemos o porquê dessa evolução, e nós estamos caminhando. O Espiritismo sempre nos traz que nós não podemos, nós não devemos estacionar. Né? Nós não devemos ficar parado. E enquanto o mundo está pedindo para que você, na hora da crise, no momento mais difícil, que você descanse, pare e simplesmente deixe acontecer, Cristo está falando, avança enquanto tens luz. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, avança, aprende, porque é nesses momentos que ainda se tem luz. A Terra vai mudar, nós sabemos disso. E quando ela mudar, nós não vamos mais ter essa luz. Quando ela mudar, nós não vamos mais ter esse tipo de expiação e esse tipo de prova. Esse planeta vai mudar para um planeta de regeneração. E aqueles que aqui não se afinizarem, aqui não vão ficar. E eles vão para um local que muitas vezes a gente pode conhecer como com menos luz, um pouco mais escuro. Esse processo não para. Não podemos simplesmente descansar e gozar, pois o Mestre nos advertiu, vigiais, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Então Jesus já estava falando que nós não podemos descansar e gozar, nós precisamos avançar. E principalmente nos manter vigilantes nesse momento.
Diz o mundo: censura como quiseres. E pede o Cristo: não condenes. Compreender. Essa é a palavra, o entendimento. Não julgar. Você não detém a função de juiz chamado à cura das chagas da sociedade. Não é o teu dever curar todas as chagas da sociedade. Não julgues o seu irmão no caminho, porque não existem dois problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestação particular. Antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. Jesus está falando justamente para que nós não censuremos o nosso irmão, para que nós busquemos não condená-lo, mas sim compreendê-lo. E que a nossa palavra, ela se transforme de alguma forma em um incentivo para aquele irmão progredir. É isso que Jesus está querendo dizer. E é nesse momento de crise que nós precisamos atender aos pedidos do Cristo. Mas ainda diz o mundo: não repares os meios para alcançar os fins. Pede o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Nós sabemos que não devemos julgar, nós sabemos que não devemos condenar, mas mesmo assim nós fazemos. Nós julgamos e condenamos. André Luiz, no livro Comandos do Amor, ele nos fala o seguinte: acima de tudo, lembra-te que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Não são os olhos de um ser que esteja a nos julgar, não são os olhos do nosso mentor a nos julgar, ou da espiritualidade a nos julgar. Esses olhos que vão pairar sobre nós são da nossa consciência. É por isso que nós precisamos entender que a medida que aplicamos aos outros será a medida aplicada a nós, por nós mesmos. Dentro da nossa consciência nós sabemos disso. Quando Jesus pede para que nós não condenemos, que nós não julguemos, é justamente para que nós evitemos o nosso próprio julgamento. A partir dessa, serás medido pela medida que aplicares aos outros. E diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. No Evangelho de Mateus, nós temos o seguinte: pedis e vos será dado, buscai e achareis, batei e serás atendido. No cosmos, no universo, tudo é uma questão de sintonia. Tudo é uma questão de afinidade. Quando nós somos aborrecidos, alguma coisa lá dentro está mostrando que nós precisamos passar por isso, ou nós nos afinizamos justamente com esse comportamento. Quando Jesus fala para que nós oremos por aqueles que nos perseguem ou caluniam, Jesus está falando justamente para que nós deixemos essa sintonia, para que não estejamos mais nessa sintonia. Quando nós oramos, quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós estamos nos conectando a uma nova frequência, uma frequência diferente daquela que nós estávamos conectados antes. Se nós continuarmos aborrecendo aqueles que nos aborrecem, nós vamos continuar na mesma frequência. Nós vamos continuar nas mesmas vibrações, na mesma sintonia. Não vai mudar de forma alguma. Não vai auxiliar em nada nos momentos da crise. Orar pelos outros é libertar-se dessa sintonia. É abrir novos canais e novas oportunidades para você e os que te caluniem compreender e encontrarem uma nova posição no cosmos de ti mesmo. É uma oportunidade para que essa frequência seja desfeita, para que você possa encontrar um novo lugar para você, uma nova sintonia na tua vida. E que, quem sabe,
como a gente vai estar orando por outra pessoa, mandando uma vibração, uma frequência diferente, essa pessoa também encontre essa nova vibração, essa nova frequência. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nessa noite te pedirão a tua alma, e o que amontoaste, para quem será? Só carregamos conosco em nossas existências aquilo que somos e não o que possuímos. Ser temido, idolatrado, juntando bens materiais, nada impedirá que se percam com o tempo. Então, Jesus está mostrando nessa passagem, dizendo para a gente, que não importa tudo aquilo que nós conquistamos, não importa o quanto nós somos ditadores, não importa o quanto nós somos fortes, que eu falo forte em riqueza, em poder, em status, não importa isso. Se em uma noite qualquer vão pedir a tua alma, se uma noite qualquer acontece o desencarne, e aí? Como a gente fica lá do outro lado? Tudo aquilo que você conquistou de bens materiais ligados aqui na Terra, né? Apegado à matéria, de nada vai servir, de nada vai bastar. Emmanuel ainda traz: obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo, e pela palavra dele, por bússola infalível, traçamo-nos-á rumo certo. Hermance, no livro Emoções que Curam, ela traz o seguinte, que as crises e as frustrações, em verdade, são um convite ao recomeço de um modo diferente e melhor. É indício de que talvez tenhamos de rever nossas expectativas ou alterar nossa forma de realizar o que desejamos. Para isso, nós precisamos ser humildes. E a humildade, ela só é possível quando caem todas as escamas enfermiças de nossa autoidolatria sobre supostos valores e qualidades que ainda não possuímos. Isso quer dizer o quê? A irmã está falando que a humildade, ela vai conseguir fazer com que o nosso olho, quando ele vê algo, ele assemelha-se de alguma forma à coisa vista. É aquela, eu acho que todos já viram esse exemplo. Um copo que está com metade de água, algumas pessoas vão dizer: este copo está meio cheio, ou este copo está meio vazio. A visão positivista e a visão negativista, da mesma figura. Então, quando Emmanuel traz isso, o olho que vê assemelha-se de algum modo à coisa vista, ele está querendo dizer que você está em sintonia com aquilo, né? Que aquilo é a sua vibração, que aquela é a frequência que você está. E a irmã está dizendo: olha, para você mudar isso, né? Para você mudar essa frequência que você está, você tem toda uma máscara, tem toda uma escamas em você que você vai precisar deixar para trás. E isso só vai conseguir deixar para trás essas escamas, essa máscara que você pensa que você é. A pessoa que você pensa que você é está nessa máscara. Quando você for humilde. Se você for humilde, essa máscara cai. Você vai conseguir compreender, e você vai conseguir compreender as palavras de Cristo, onde ele vai ser bússola infalível. Todos nós sabemos que o Evangelho é um rumo certo, é o caminho para a felicidade. É justamente pelo Evangelho que nós vamos aprender a amar, que é nossa missão aqui na Terra. Nós precisamos aprender a amar para sermos felizes. Todos nós sabemos disso, mas poucos de nós conseguem deixar toda essa máscara, arrancar essas escamas de nós, para seguir Jesus como uma bússola, justamente para chegar nesse objetivo. Bom, o que eu tinha para trazer para vocês essa noite é isso. Esse é a bibliografia que eu utilizei para elaborar a palestra, e eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite.